E aí, tudo certo? Sabe aquela cena de filme que deixa a gente quase sem fôlego de tanta tensão? Pois é, isso não acontece por acaso não. Não é mágica, é pura técnica. O suspense, na verdade, é uma arte que pode ser aprendida, um conjunto de ferramentas que os contadores de história usam. Então, bora mergulhar nisso e entender como essa tensão é construída do zero. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos entender a anatomia do suspense. Depois, a regra de ouro do mestre Hitchcock. Aí, partimos para o kit de ferramentas prático do roteirista, vemos como criar aquela tensão que vai crescendo aos poucos, a tal da queima lenta. E para fechar, vamos dar uma olhada em como os grandes mestres do cinema fazem tudo isso na prática. Vai ser uma jornada completa. Bom, para começar, vamos direto na base de tudo. Muita gente pensa que suspense é só susto, mas não é bem por aí. É uma experiência que é construída, sabe? E o ingrediente principal é a espera. Isso mesmo. É aquele frio na barriga que não deixa ninguém desgrudar da tela. A grande sacada é que o suspense vem da antecipação. O público sabe que algo ruim vem aí. E isso faz com que cada segundo de calmaria seja uma tortura. A questão não é o que vai acontecer, mas sim quando. Ah, mas peraí, isso não é a mesma coisa que surpresa? É uma dúvida super comum e a resposta é um grande sonoro não. E para entender essa diferença, a gente precisa chamar o mestre do assunto. Pois é, Alfred Hitchcock. O cara não só dominava a arte do suspense, como ele praticamente escreveu um manual. Ele nos deu a regra mais importante de todas, que separa de vez o que é um simples choque do que é terror de verdade. E a analogia dele é simplesmente genial. Pensa assim, no cenário da surpresa, do nada uma bomba explode. Bum! 15 segundos de choque, a poeira baixa e pronto. Agora, no cenário do suspense é completamente diferente. O público vê o vilão colocando a bomba debaixo da mesa, aí começa uma conversa de 15 minutos e os personagens ali falando do tempo, sei lá, enquanto quem assiste do lado de cá sabe da bomba. Cada tic-tac do relógio vira uma agonia. Dá vontade de gritar para a tela, saiam daí, tem uma bomba aí embaixo. Esse poder todo vem de dar uma informação vital para o público e só para o público. E é isso. Essa é a regra de ouro, na sua forma mais pura. O segredo não tá no que ninguém sabe. Tá naquilo que só o público sabe e os personagens, coitados, nem imaginam. É essa impotência de saber do perigo e não poder fazer nada que cria a tensão. E essa técnica, claro, tem um nome formal: ironia dramática. É o motor do suspense. É por causa dela que a gente fica roendo nas unhas quando a protagonista entra no quarto e não sabe que o assassino está escondido no armário. Nós sabemos, ela não. Isso é ironia dramática em ação. Beleza, a teoria está entendida. Mas e na prática? Como se faz isso? Agora a gente vai abrir o kit de ferramentas do roteirista, sabe? Aqueles dispositivos que ajudam a apertar os parafusos da tensão. E aqui estão as 4 principais. Primeiro, o relógio correndo. Pô, ter que desarmar uma bomba em 30 segundos é muito mais tenso do que ter o dia todo para isso, né? Cria uma urgência absurda. Depois, o espaço restrito, que prende os personagens e força o confronto, não tem para onde correr. O MacGuffin é aquela coisa que todo mundo quer, o que move a história. E por último, a pista falsa, que serve para nos enganar, para deixar todo mundo na dúvida questionando tudo. Mas não é só jogar essas ferramentas de qualquer jeito. O suspense precisa de ritmo, ele tem que ser construído aos pouquinhos. É o que chamam de slow burn, a queima lenta. É como se a tensão fosse subindo degrau por degrau. E como funciona essa subida? Geralmente em 4 estágios. Primeiro, a premonição. Sabe, coisas pequenas, sutis, uma porta que range, um barulho esquisito. Depois, o estreitamento. As saídas são bloqueadas, o celular morre, as opções do herói vão sumindo. Aí vem o quase, que é terrível. O personagem quase escapa, por um tris, mas isso só joga ele numa armadilha ainda maior. E tudo isso leva, claro, para o clímax, o confronto final que a gente já sabia que era inevitável. Teoria é legal e tudo mais, mas nada como ver a coisa funcionando na prática, né? Então vamos dar uma olhada em como os grandes mestres aplicam esses conceitos para deixar todo mundo grudado na cadeira. E olha que legal, isso mostra que não tem um jeito só de criar suspense. O Hitchcock, por exemplo, fazia a gente se sentir um espião, usando a câmera como se fossem os nossos olhos. Já o David Fincher é super clínico, obcecado com detalhes, o que nos deixa nervosos. O Shyamalan, ele cria aquele clima pesado que a gente sabe que vai levar para uma reviravolta. E o De Palma é muito visual, ele chega a usar a tela dividida para mostrar o perigo chegando de 2 lados ao mesmo tempo. É demais.
E olha só nesses exemplos clássicos. Breaking Bad é uma aula de ironia dramática, né? O público sabe o segredo do Walt, mas a família dele não. Cada jantar vira um campo minado. Em O Silêncio dos Inocentes, a tensão é toda psicológica, um jogo de xadrez mental. Já em Onde os Fracos Não Têm Vez, é o silêncio que apavora, um silêncio opressor. E Janela Indiscreta é o auge do espaço restrito. Toda a tensão vem de um único ponto de vista, de uma única janela. Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma frase, seria esta. Suspense é, fundamentalmente, o controle da informação. É tudo sobre quem sabe o que e quando. O roteirista é tipo um mestre de marionetes, decidindo o que o público vê, o que os personagens sabem e, o mais importante, o que a nossa imaginação vai ter que preencher. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, para ficar martelando na cabeça. No fim das contas, o que dá mais medo? O monstro que se consegue ver ali na nossa frente, ou aquele que a nossa própria mente é forçada a criar no escuro enquanto se espera o pior? Fica aí a reflexão.